Saber Direito desta semana, o professor Gustavo Cardoso apresenta o curso de Direito Imobiliário. Ele traz a legislação brasileira sobre locação de imóveis, incorporações e loteamentos. Veja também os principais contratos relacionados à gestão imobiliária no país. Acompanhe a quinta e última aula. Oi, meu nome é Gustavo Cardoso, eu sou advogado, especialista em direito imobiliário e venho aqui apresentar a última aula do programa aqui Saber Direito da TV Justiça, do meu programa sobre direito imobiliário. Lembrando que o meu objetivo aqui não é formar advogados, mas sim cidadãos cônscios dos seus direitos e que estejam aptos a opinar em reuniões que envolvam seus próprios direitos em negociações imobiliárias. A nossa última aula vai versar sobre gestão de patrimônio imobiliário e gestão de contratos. Eu inicio essa aula conversando ou querendo falar um pouco sobre princípios e conceitos gerais que se aplicam a contratos no Brasil. Com a introdução do Código Civil na década dos anos 2000, foi trazido para o conceito de contratos no Brasil a ideia de que a função social também deveria ser aplicada aos contratos. Então a questão da socialidade também se inseriu no universo contratual. Como assim, professor? Bom, antes deste conceito de socialidade ser inserido no universo contratual, a nossa doutrina e jurisprudência, os nossos juízes, eles tendiam a interpretar contratos descumpridos, contratos que não tivessem sido plenamente cumpridos pelas suas partes, tá? Eles tendiam em julgamentos e em decisões a simplesmente rescindir, romper a ligação contratual e designar multas, penalidades, perdas e danos para a parte culpada, para a parte faltosa. A ideia de função social do contrato, ela é um pouquinho diferente disto. Entende-se pela função social do contrato que cada contrato que se assina no Brasil, né, tem a sua importância. E que a ruptura deste contrato ela deve acontecer somente em última instância. Então, a jurisprudência, os juízes, têm como um dos objetivos, quando examinam um contrato que está sendo rescindido, examinar se é possível a sua manutenção de alguma forma. Por quê? Se entende no contexto geral que a manutenção desse contrato faz mais bem para a comunidade, para a sociedade, para o Brasil, do que simplesmente a sua ruptura e aplicação de multas e penalidades para a parte faltosa. Em linhas gerais, isto seria a função social do contrato. E, neste espírito da função social do contrato, ao Poder Judiciário foi conferido alguma autonomia para interferir neste contrato, que é levado à sua apreciação. Então, se existem cláusulas dentro deste contrato desequilibradas, o juiz tem alguma autonomia para tentar reequilibrar este contrato e manter este contrato vivo. Tá? Se existem cláusulas abusivas ou leoninas, existe alguma autonomia dada ao Poder Judiciário hoje para, equilibrando o contrato, tentar fazer com que esse contrato seja mantido e chegue ao seu final normal, que seria o cumprimento de todas as condições, cláusulas desse mesmo contrato. Isso tudo no bojo e na ideia de função social do contrato, né? Resgatando um pouco aulas anteriores, né? Lembrando que o nosso Código Civil de 1916 ele veio sob os auspícios de Revolução Francesa, né? Em que a ideia era simplesmente tirar o Estado de qualquer relação entre particulares, né?
E aí, aquele conceito macro de que o contrato faz lei entre as partes, esse é o grande brocardo jurídico de contratualistas antes do advento de função social do contrato. Ou seja, assinou um contrato, valeu entre as partes. Não pode haver interferência de ninguém, do Estado, do Judiciário. Está assinado, valeu. Salvo, evidentemente, normas, caso, evidentemente, se infrinja normas de ordem pública e proibições legais e vedações legais. Né? Este conceito foi suavizado de alguma maneira com o advento do Código Civil atual, mas já houve um repique jurisprudencial, especialmente com a promulgação de algumas leis posteriores ao Código Civil, procurando trazer maior autonomia e independência às partes contratantes. Outra bola dividida por nosso Poder Judiciário. Né? Imagino que deva haver ponderações e razoabilidades em todas as situações, especialmente em contratos em que haja evidentes desequilíbrios, né? E especialmente em contratos em que haja hipossuficiência de uma das partes. Evidente que nas relações de consumo, a lei, o Código do Consumidor, já prevê essa proteção ao consumidor de maneira bastante abrangente. Mas em contratos no geral, se depende muito do Poder Judiciário para equilibrar situações de hipossuficiência e de contratos leoninos. Exemplo clássico, na aquisição de um apartamento, de uma unidade autônoma, né, em que as construtoras usam e abusam de contratos leoninos com cláusulas espúrias, né, para levar vantagem na relação, né, de compra e venda. Né? Veja, ninguém está defendendo aqui maus pagadores. Ninguém está defendendo aqui devedores que não honram seus compromissos. O que se defende aqui são regras que sejam equilibradas e que ambas as partes no contrato estejam devidamente protegidas e preservadas. Está muito claro este primeiro ponto, muito claro, né? Passamos à análise de algumas cláusulas e condições específicas de contratos que nos interessam, especialmente nas questões que envolvem a gestão de patrimônio imobiliário, né, no Brasil. Todo e qualquer contrato no Brasil tem requisitos mínimos para existir. Mínimos. Especialmente os contratos escritos. Poxa, professor, pode haver um contrato verbal não escrito? Sim, é possível, a lei prevê isto. Por exemplo, eu vou numa padaria e compro um pãozinho. Dou o dinheiro lá no caixa e pego o pãozinho e vou embora. Você acabou de assinar um contrato de compra e venda e você pagou com cartão de crédito ou com dinheiro. Você acabou de fazer um contrato de compra e venda. Todas as relações sociais, comerciais, implicam em contratos, escritos ou não. Os contratos escritos exigem uma maior formalidade. E muitas vezes, contratos escritos são exigências para a realização de atos e prática de atos da vida civil e comercial. Especialmente no mundo do direito imobiliário, que é muito mais formal. Eu vou discutir agora não contratos propriamente imobiliários, mas fazendo um parêntese sobre contratos imobiliários, você dificilmente ou não vai ter contratos imobiliários que não sejam escritos. Por quê? Você precisa levar este documento, este contrato imobiliário, em quase a grande maioria de casos, a registro no cartório de registro de imóveis. Você não consegue registrar um contrato verbal no cartório de registro de imóveis. E também que este contrato escrito, dependendo do ato ou dependendo da circunstância, que seja feito por escritura pública. Notadamente atos que transferem direitos reais ou propriedade de imóveis. Você não consegue transferir a propriedade de um imóvel escrevendo isso num papel de pão. Você precisa não só escrever as coisas certas e fazer isso via um cartório de notas. Regra geral para o direito imobiliário, para a criação,
transferência e constituição de garantias reais, direitos reais no geral. Tá? O que eu vou discutir agora são contratos não reais, tá? Mas que também exigem ou têm a necessidade de serem inscritos e têm requisitos próprios. Todos os contratos escritos no Brasil têm os seus requisitos. Tem requisitos gerais que devem ser observados. Vamos lá. Primeiro ponto. Todo contrato escrito tem que ter identificação das partes que estejam contratando. Como assim, professor? Se eu estou contratando um prestador de serviços para fazer limpeza na minha empresa, né? Quer seja pessoa física ou uma pessoa jurídica, quem está contratando precisa ser devidamente identificado no contrato. E quem é o contratado precisa estar devidamente identificado. Mas como assim, professor? É só escrever o nome? Não. Não é só escrever o nome. Você precisa identificar este contratante, esta parte, de uma forma tal que não haja dúvidas sobre quem está contratando e sobre o fato de quem está assinando este contrato ter poderes ou não para estar assinando o contrato. O que significa ter poder? Você não pode pegar qualquer um para assinar um contrato. Aquela pessoa que vai assinar o contrato é a pessoa que está legitimada, que tem poderes para assinar o contrato. Então, na empresa de prestação de serviços de limpeza, no meu exemplo, tem que ser o representante legal da empresa. O que é isso? É aquela pessoa que consta lá do contrato social da empresa que pode assinar pela empresa. Ou um procurador que seja eleito para tanto, de uma maneira formal que você possa verificar. Isso vale tanto para o contratante quanto para o contratado. Então, a gente tem que verificar se quem está assinando de fato é quem está assinando, se quem está assinando pela pessoa que está contratando tem poderes para tanto, tá? Se não existe erro de pessoa, se não existe erro de poderes, de empoderamento dessa pessoa para fazer isso. Então, para isso, precisa constar alguns elementos nesse campo de qualificação que não podem ser omitidos. Nome completo da pessoa física ou jurídica. Qual o tipo societário? O que é? Uma limitada? É uma MEI? O que é essa empresa? Tem que dizer o que é essa empresa. Essa empresa tem uma inscrição no CNPJ, tem que escrever o número do CNPJ, tem que escrever a sede da empresa, o endereço da sede da empresa. Tem que dizer se tem contrato social, se tem estatuto social, onde e quando foi registrado esse estatuto. Nas juntas comerciais, provavelmente, mas existem entidades, associações, por exemplo, cujo registro dos atos constitutivos são feitos em cartório de registro civil de pessoa jurídica, não na junta comercial. Isso tudo tem que ser olhado. Por quê? Sob pena de você assinar com alguém que não tem poderes para assinar, que não tem condições de fazer o que ele está se propondo a fazer, que vai te dar um calote lá na frente. Tá? Você também precisa identificar a pessoa que representa essa empresa. Se você estiver assinando com uma empresa, se estiver assinando direto com a pessoa, isso que eu vou falar agora também vale. Você precisa identificar a pessoa de maneira correta. Como? Nome completo, RG, CPF. Estão havendo mudanças legislativas agora que vão dispensar a apresentação do RG. A identificação do cidadão brasileiro vai passar a ser feita exclusivamente com o CPF. Isso está já em movimento no Brasil. Atenção, cidadão. Então você tem que identificar hoje RG, CPF, endereço, né? Além disso, em vista de avanços tecnológicos, na época que eu era jovem não tinha isso, mas agora já tem. Você precisa também colocar lá na qualificação dessa pessoa um endereço de e-mail. Muita coisa acontece pela via eletrônica hoje em dia. Desde a assinatura do contrato, que é possível fazer por meios eletrônicos, e vale, tá? Vou fazer uma pequena ressalva com contratos imobiliários. Ainda existe um grande questionamento se meios eletrônicos são válidos em situações que você tem que levar documentos para registro em cartório de registro de imóveis. É possível você assinar escritura pública de venda e compra
por vias remotas, eletronicamente. Isso já está pacificado. Mas, por exemplo, se você assinar um contrato de locação ou um compromisso de venda e compra, que são documentos particulares, não precisa ser feito num tabelião. Se você assinar por uma via eletrônica, existe ainda questionamento dos cartórios de registro de imóveis se será aceito ou não esse documento para registro. Mas, em contratos não imobiliários, via de regra, está aceito, né, a assinatura de contratos pela via eletrônica hoje, né? Cuidado especial, não é qualquer via eletrônica. Se pode usar o eCPF como forma validadora de assinatura e, especialmente, quando se exige mais um rigor especial, em empresas que divulgam, que tenham plataformas de assinatura registradas junto ao ICP, tá? Cujas assinaturas vão ficar registradas em uma plataforma que podem ser consultadas posteriormente, tá? Bom, feita a qualificação das partes, bonitinho, passamos a identificar o objeto da prestação de serviço. Nossa, professor, mas é facinho, né? O que ele vai fazer? Ele vai fazer limpeza lá na minha empresa, né? Na firma, né? É mesmo? É só dizer que ele vai fazer limpeza na firma? Puxa vida, ele não tem que aí... a gente não tem que aí descrever algumas coisas de maneira um pouco mais detalhada? Que tipo de limpeza? Ele vai limpar banheiro? Ou não? Ou é só a parte do refeitório? Ele vai fazer limpeza industrial? Ele vai fazer retirada de resíduos especiais, delicados, que não podem ser descartados de qualquer maneira? Tá. Ele vai fazer limpeza de banheiro. Puxa, então é banheiro que ele vai limpar? Então quantas vezes que esse funcionário desse prestador de serviço tem que passar lá no banheiro? Tem que haver uma previsão, no caso dependendo da empresa ou dependendo da situação, né, de que há uma periodicidade. Esse funcionário de limpeza tem que voltar lá. De quanto em quanto tempo ele tem que voltar lá? Vocês já devem ter visto quando vocês entram, por exemplo, no shopping center, atrás das portas tem lá um papelzinho lá em que tem a assinatura do funcionário que passou lá. Existem regras que você coloca no contrato de performance, né, que prevêem periodicidade para este funcionário de limpeza voltar lá. Quantas vezes por dia? De quanto em quanto tempo que esse funcionário aparece lá? Percebam como este objeto de contratação tem que ser minuciosamente descrito. Minuciosamente descrito. Porque senão você vai ter margens de interpretação que podem não ser aquilo que um lado ou outro estava pretendendo para o contrato. Quanto melhor descrito o objeto, melhor ou mais tranquilo é a gestão desse contrato. O que mais nesse capítulo do objeto? Eu gosto que a empresa que esteja se apresentando para prestar o serviço, além de descrever minuciosamente o objeto do serviço no contrato, apresente uma proposta comercial. Por quê? A proposta comercial ela vai ter uma liberdade maior de apresentação da empresa e do projeto e o que se pretende, né? Especialmente em valores, prazos, condições que foram combinadas comercialmente pelas partes. A proposta comercial ela é aquilo que as partes combinaram fora do contrato. E eu anexo essa proposta comercial ao contrato para reforçar o seu objeto. Além disto, a proposta comercial confere a esse contrato uma ideia de que esse prestador de serviço não é o único cliente dele, ou ele não tem esse único cliente que ele vai atender, que ele já fez propostas para outros clientes e que ele está trabalhando para outras empresas com o mesmo objetivo de, por exemplo, nesse meu exemplo, fazer serviços de limpeza, né? Por que isso é importante? Porque senão a empresa que está tomando o serviço começa a ter o seu risco trabalhista aumentado. Vou explicar. Se eu contrato uma empresa de prestação de serviços de limpeza que tem como único cliente a minha empresa, ou eu corro um risco aumentado de este funcionário desta empresa que eu estou contratando entender que, na verdade, quem está fazendo a contratação, quem está empregando a ele sou eu, e não o prestador de serviço.
razão pela qual gosto de colocar propostas comerciais como anexos a contrato e gosto de deixar muito claramente caracterizado que essa empresa prestadora de serviço não presta serviço só para mim, presta serviço para outros e que tem absoluta autonomia para dizer como que vai prestar o serviço. É ela que vai prestar o serviço. Eu não mando nessa empresa. Eu tenho que pagar o preço pelo serviço, mas eu não vou lá falar com o funcionário que ele está fazendo alguma coisa errada ou que não deveria. Quem tem que falar isto é o responsável da empresa que está pilotando aquele projeto. Aquele funcionário não é meu funcionário, é funcionário da empresa contratada. Então, nesse capítulo do objeto, a gente também tem essas preocupações. Deixar claro que a empresa que está sendo contratada tem uma autonomia, ela não está subordinada a mim, como contratante. Deixar claro, né, que essa empresa presta serviços não só para mim, mas para outros. Né? Em situações em que não haja prestação de serviços locais, escrever que a prestação de serviços vai ser feita no endereço da sede da empresa prestadora de serviços. Tudo isso é importante para robustecer essa parte do objeto, né? E para descaracterizar a ideia de que existe uma relação de emprego entre a minha empresa que está contratando o prestador de serviço e o empregado dessa empresa. Tá claro? Bom, saindo dessa parte do objeto, a gente passa a discutir um pouco preço e forma de pagamento. Ah, professor, também é fácil. A gente coloca lá, vai pagar tanto por mês, né? Ele vai emitir uma nota fiscal, todo dia 15 eu pago, acabou. É mesmo? É tão fácil assim? E se houver atraso no pagamento? Vai ter multa? E se esse contrato durar mais de um ano, tem correção monetária? Lembrando que a lei do Plano Real indica que reajustes em contratos continuados devem ser feitos de maneira anual, né? Ah, e se eu não pagar, ele vai poder colocar meu nome no Serasa? Vai poder colocar meu nome num cartório de protesto? Isso tudo tem que estar previsto no capítulo que discute pagamento dos serviços, de maneira minuciosa. Puxa, professor, mas se ele não cumprir ou se ele não executar o serviço corretamente, eu continuo tendo que pagar o serviço? Depende do que tiver escrito no contrato. Ah, professor, ele tem lá um monte de empregados, mas ele não pagou o salário dos empregados, ele não pagou os encargos trabalhistas. Eu tenho que continuar pagando o preço do serviço se eu conseguir identificar esse problema? Depende do que tiver escrito no contrato. Tem que estar tudo muito claro nessa cláusula de pagamento. Se eu atrasar, tem multa de quanto? 2, 5, 10, 20%? Qual é a multa certa? Tem alguma lei que fala de multa? Nas relações de consumo, as multas estão limitadas a 2%. Né? Em condomínios, multa por atraso de condomínio está limitada a 2%. Em tese, em contratos comerciais gerais, não existe uma limitação legal de multas. Existe sim práticas de mercado, praxes de mercado. Oscilam multas de atraso de pagamento entre 10% e 20%. Acima disto, considero como abusivo. E decisões dos tribunais têm a tendência de reduzir multas muito exageradas. Vai incidir juros, correção monetária, se eu atrasar um pagamento? Puxa, acabaram de alterar o Código Civil para dizer que contratos no geral, tá, sofrem correção monetária via IPCA, tá, e juros aplicáveis são aqueles indicados na Selic. Lembrando que Selic, e isto que me causou alguma estranheza, Selic não tem só juros na composição do seu cálculo. Existe também correção monetária, né? Espero que isso não se transforme em mais uma batalha jurídica, né? Mas acabaram de alterar o Código Civil para dizer que, no geral, contratos, correção monetária de contratos se dá usando IPCA e juros pela Selic, tá? Bom, saímos da cláusula do preço, né?
Aí temos 2 capítulos fundamentais num contrato de prestação de serviços. Lembrando que eu estou discutindo contratos no bojo, no âmbito da gestão de patrimônio imobiliário. O gestor de patrimônio imobiliário, ele tem N contratos que ele precisa olhar. Desde um contrato de locação, nós já tivemos aula sobre isso, até contratos de compra e venda de imóvel, compra e venda de mercadorias, né? Contratos de prestação de serviços da mais variada gama e ordem. Contratos de serviço de limpeza, contratos de serviço de segurança, contratos de serviço de TI. O que vocês imaginarem que empresas, no geral, têm uma infinidade de contratos, de contratações para que elas possam funcionar. Então, só para contextualizar novamente onde nós estamos, discutindo contratos no âmbito da gestão imobiliária no Brasil. Tá? Então, passando agora para um capítulo que é dos mais importantes desses contratos, né? Os capítulos das obrigações das partes. Em um contrato, por mais que o grosso das obrigações seja só de um lado, sempre existem obrigações dos dois lados. Sempre. Mesmo que sejam obrigações menores. Não existe um contrato sem haver obrigações cruzadas. Tá? Dificilmente você vai encontrar um contrato sem obrigações cruzadas. Dificilmente. Tá? Num contrato de prestação de serviço de limpeza, que é o meu modelo aqui de exemplo que eu estou seguindo aqui. Tá? Que obrigações vocês acham que deveriam constar para o contratante desse serviço, tá? Num contrato de prestação de serviço de limpeza? Isso tem que constar deste rol do capítulo lá de obrigações. As óbvias, eu tenho que pagar o serviço, se ele for executado. Tá? Eu tenho que deixar lá um profissional responsável para conversar com o prestador de serviço, caso ele tenha alguma dúvida. Né? Eu tenho que tirar as dúvidas desse prestador de serviço. Né? Eu tenho que deixar o ambiente da prestação de serviços adequado para que o prestador de serviço possa chegar lá e prestar o serviço. Essas são algumas das obrigações do tomador de serviço. E o prestador de serviço? Puxa, aí de fato a lista é um pouco maior. Ele tem que prestar o serviço em ordem, mas como em ordem? Na maior parte das atividades técnicas que envolvem prestações de serviço, existem regras técnicas para tanto, especialmente quando você lida com obras em geral. Né? Então, prestação de serviço não está solto assim, eu vou fazer do jeito que eu acho. Não, existem regras técnicas para tanto. Então, essas regras têm que estar mencionadas nesse capítulo. Poxa, você vai fazer como? De que jeito? Qual é o teu balizador? Que regras técnicas são aplicadas à sua prestação de serviço? Né? Você tem que me avisar se o seu serviço não estiver andando bem? Quando que você tem que me avisar? Como que você tem que me avisar? Ah, você tem que pagar encargos trabalhistas dos seus funcionários? Opa! Poxa, você não tem que pagar ISS, Imposto sobre Serviço, sobre o seu serviço? Tem que pagar. Isso tudo tem que estar escrito de maneira criteriosa e detalhada no contrato. Detalhada. Neste esteio é possível colocar no contrato que eu, tomador de serviço, posso fiscalizar o prestador de serviço para ver se ele está pagando ou não seus funcionários de maneira adequada. Se os encargos trabalhistas estão sendo pagos, se os impostos, se os tributos que ele deve estão sendo recolhidos. E por que que isso é importante? Por que que isso é importante? Dependendo da situação, estas obrigações trabalhistas e tributárias podem vir para mim, tomador de serviços, se eu não estiver fazendo a fiscalização de maneira adequada. Sim, existem sim decisões que vinculam o tomador de serviços a responsabilidades trabalhistas e tributárias, né? E desta maneira, o agente tomador de serviço no contrato passa também a ser responsável por essa fiscalização. Passa também a ser
de uma certa maneira, de uma certa medida, também responsável por verificar, sob pena dele poder ser incluído num processo trabalhista ou tributário. E até ele explicar a posição dele no negócio, né, vai ficar difícil. Tá? Passando aí do capítulo das obrigações, né, entramos em aspectos do contrato genéricos que vocês muitas vezes vão encontrar na maior parte dos contratos. Por exemplo, cláusulas de multa. Eu tenho o costume, quando eu redijo contratos, de concentrar as multas num capítulo só. Vocês devem ter percebido que, pelo menos mentalmente, né, eu estou fazendo um roteiro de como um contrato tem que ser escrito. Né? E que roteiro é esse? Existe uma ordem lógica. Então, primeiro eu qualifico as partes, depois eu coloco o objeto, depois nós vamos discutir o preço. Na sequência, vamos colocar a obrigação das partes. Né? Numa sequência lógica desse contrato, o próximo passo seria eu colocar um capítulo de multas, né? Em que eu vou discutir quem que vai pagar o quê se tiver uma falta, se tiver um problema. É evidente que cada contrato tem as suas características e que esta sequência possa ser alterada ou incrementada com coisas no meio, dependendo da complexidade do contrato. Mas esse é um roteiro razoável de uma leitura racional de um contrato. Existe uma ordem, uma sequência lógica de um contrato. Não se coloca, por exemplo, a cláusula de foro, em que você vai escolher aonde que você vai discutir uma questão judicial. Você não coloca isso na primeira página, na primeira cláusula do contrato. Se coloca lá no final. Né? Existe toda uma lógica, um sequenciamento adequado. Na questão da multa, dependendo do contrato, as multas podem de fato ser expressivas. Como eu falei para vocês, num contrato de locação build to suit, da aula sobre locações, né, essas multas podem ser expressivíssimas. Tá? Não existe uma lei geral para contratos limitando ou dizendo quanto que é o valor da multa. Existe uma questão de razoabilidade e existe alguns padrões jurisprudenciais, vamos falar assim, de tendências jurisprudenciais que estabelecem alguns tetos. Grosseiramente falando, se extrapolar muito mais de 20% do valor do contrato, existe uma enorme chance do Poder Judiciário rever esse valor de multa, se não tiver nenhum fator externo que justifique essa multa mais alta. Né? Que mais? Nesse capítulo de multa, geralmente se insere as questões ligadas à rescisão. Ou no mesmo capítulo da multa ou num capítulo à parte, discutindo rescisão. Você rescinde um contrato por quê? Se um dos lados não cumpriu a sua parte. Se o tomador do serviço não pagou o preço, por exemplo, se o prestador de serviços não prestou o serviço ou prestou o serviço de maneira defeituosa. Geralmente nos contratos se dá uma chance, tanto para o tomador quanto para o prestador de serviço. Se estabelece uma cláusula que se manda uma carta dizendo, olha, você não pagou o preço da prestação de serviços, pague por favor. Só depois dessas comunicações, geralmente se coloca isso em contratos, é que se pode sim se mover para um processo de rescisão. Né? Tudo isso muito documentado, por escrito, tá? Para que se rume para um processo de rescisão contratual. Tá? Se não houver um consenso entre as partes no tocante à rescisão, a única forma de você rescindir um contrato assinado por duas partes se dá pela via judicial. Não existe essa, estou indo embora, não faço mais nada. Não. Você não pode simplesmente falar, não quero mais, rescindo. Se a outra parte não concordar, não vai acontecer dessa maneira. Vai haver um processo judicial e quem vai dizer se o contrato está rescindido, se não está, se aplica a multa, se não aplica, né, é o Poder Judiciário. Tá? Ao final do contrato, existe uma série de cláusulas que eu chamo de perfumarias, mas que também são extremamente relevantes. Por exemplo,
cláusula de comunicação entre as partes. Ah, se eu tiver que mandar um comunicado para o prestador de serviço, como é que eu faço? Eu ligo? Eu mando um e-mail? Eu mando uma cartinha? Eu vou lá, bato na porta dele e vou conversar com ele? Tem que estar escrito como que devem ser feitas as comunicações. Tem um capítulo do contrato só sobre isso. Devem haver cláusulas nesse contrato permitindo ou não a cessão desse contrato para terceiros. Tá? Deve haver cláusulas permitindo ou não a novação do contrato. Deve haver cláusulas nesse contrato indicando questões de sigilo e confidencialidade, né? Especialmente no âmbito da Lei Geral de Proteção de Dados. Né? Hoje, por força da Lei Geral de Proteção de Dados, todo mundo deveria estar adequado à lei. Todas as pessoas jurídicas, todas as empresas deveriam ter em suas atividades medidas e providências suficientes para proteger dados sigilosos, dados pessoais. Né? Isso tem que estar escrito no contrato, além da cláusula de foro, entre muitas outras. Se discute a questão das testemunhas, né? da colocação ou não de testemunhas em contratos. Eu sou da velha guarda. Apesar de haver uma movimentação para excluir a necessidade de testemunhas em contratos, eu gosto de ter duas pessoas lá embaixo assinando, dizendo que viram o contrato também junto com as partes. Considero importante e eu não dispenso no escritório, mesmo havendo a possibilidade de haver essa dispensa. Importante dizer que, dependendo da maneira como você redige esse contrato, ele vai ser executável de maneira mais fácil ou mais difícil. Né? É importante que elementos e requisitos essenciais estejam ali, por exemplo, para eu poder cobrar uma dívida. Muitas coisas, se forem escritas de maneira esquisita, nublada, torta, vão dificultar enormemente a parte inocente a cobrar providências ou valores da parte culpada. Né? Recomendo clareza nos contratos. Língua portuguesa escorreita. Escorreita. Eu sou muito chato ao redigir um contrato. Chato, chega a ser assim, as raias da loucura. Por quê? A gente se comunica usando língua portuguesa. Se você escreve errado num contrato, será que eu quis dizer mesmo aquilo? Se eu não coloco a vírgula no lugar certo, poxa, pode mudar tudo numa frase. Toda vez que eu leio um documento qualquer, isso é para a vida, senhores, isso é para a vida. Toda vez que eu leio qualquer coisa que eu escrevo, um e-mail, um WhatsApp, um Instagram, qualquer coisa que eu vou pôr por escrito, eu leio 2, 3, 4 vezes. Regra que eu aprendi quando eu era estagiário. Nunca ponha por escrito nada que você queira ver publicado. Tá? Regra geral de vida. Tá? Regra geral de vida. Bom, finalizando, né, a questão de contratos, eu gostaria de reforçar um pouco a questão trabalhista. A questão trabalhista. Eu sou frequentemente contratado por empresas para fazer a gestão de contratos sob a ótica trabalhista. O que significa? Eu entro na empresa, olho para todos os terceirizados e todo mês eu vou pedir uma série de documentos para saber se aquela empresa terceirizada está pagando encargos trabalhistas e salários. Eu sou bastante acionado por conta disso. Razão pela qual o tomador de serviço, né, tem que ficar muito atento, especialmente se esse terceirizado está dentro do seu espaço de trabalho. Ah, professor, mas e se eu der um crachá para ele com o logotipo da empresa, do funcionário do terceirizado? Você vai aumentar o seu risco. Ah, e se eu obrigar ele a usar o mesmo uniforme do meu funcionário? Você só está aumentando o seu problema. Ah, ele vai ter um e-mail da empresa, professor, não vai ter jeito. Este funcionário do terceirizado, ele vai somar tudo isso, ele vai juntar tudo isso, tá? Vai chegar para o juiz trabalhista,
e vai falar, olha, eu quero aderir ao plano de previdência da empresa, porque eu sou funcionário da empresa, eu não sou funcionário do terceirizado. Mas como assim? Ó, eu tenho aqui o crachá da empresa, o meu e-mail da empresa, o meu aqui, ó, o uniforme eu estou usando é da empresa. E aí? Ele vai ganhar uma ação dessa na justiça. Então, precisa haver um distanciamento saudável entre o funcionário do terceirizado e o tomador de serviço. Às vezes, nem sempre é possível haver esse distanciamento, né? Mas é preciso tentar. Requisito essencial: não pode ser demonstrável haver vínculo de subordinação. Então, se eu estou tomando o serviço de um prestador de serviço de limpeza, por exemplo, eu sou o tomador de serviço, eu não posso chegar para o funcionário da limpeza e eu mandar ele fazer alguma coisa. Ah, ó, lá na minha sala lá tem um probleminha na janela, limpa lá para mim. Meu Deus do céu, não faça isso. O teu risco trabalhista foi lá para a lua, subiu tudo que podia subir. Por quê? Você está dando uma ordem direto para o funcionário de um terceiro. Vínculo de subordinação. Bom, vamos falar um pouquinho sobre a responsabilidade do administrador ou do gestor. Tá? Na aula passada, eu falei um pouco sobre a figura do síndico e a figura do gestor daquelas associações, né, em loteamentos, né, associações de proprietários em loteamentos. A figura do síndico e os gestores dessas associações, todos se enquadram no que eu vou falar agora, né, que é a questão de responsabilidade civil deste administrador, que é muita. O gestor de processos em empresa, especialmente aquele que assina contratos, especialmente aquele que está na linha de frente de responsabilidade, ele às vezes tem uma responsabilidade que nem ele sabe que tem. Vou dar um exemplo simples. O síndico de um prédio de apartamentos deixa de contratar o seguro obrigatório contra incêndio. Ou deixa de tomar uma medida de segurança qualquer obrigatória dentro do prédio. O que vocês acham que vai acontecer se acontecer um sinistro, uma tragédia? Esta figura do síndico, essa figura do gestor, essa figura do responsável legal da empresa, do condomínio, da associação, vai responder, além da empresa, da associação, do condomínio responder, tá? Esta figura do gestor responde pessoalmente. Pessoalmente, senhores. Civil e criminalmente. Especialmente se houve problemas e repercussões criminais na sua atitude. A questão da contratação de seguro contra incêndio é básica, né? Sinalização no prédio. Ele não indicou, por exemplo, que tem risco em alguma questão. Tem lá uma portinha que atrás da porta você abre e você pode tomar um choque. Meu Deus! Ou na questão de uso de piscina no prédio. Ele não tomou os cuidados, né, para avisar todo mundo que criança não pode estar desacompanhada. Ele pode ser responsabilizado diretamente, pessoalmente. E todo o patrimônio desse gestor vai junto na brincadeira, na conversa. Vai junto. Muitas vezes o gestor não tem nem culpa do que aconteceu e ele já toma um tiro. Ele já toma uma ação. Vou dar um exemplo. Na justiça trabalhista, e por que eu estou dando exemplo da justiça trabalhista? É a justiça mais agressiva sob o ponto de vista de vamos buscar recursos para pagar os direitos do trabalhador. Então eles não querem muito saber. Se a empresa não tem dinheiro, eles vão atrás do gestor da empresa. Na pessoa física, na conta bancária do gestor. Sim. Por quê, professor? A Justiça do Trabalho tem uma preocupação. Tem lá um empregado que não recebeu salário, ou que não recebeu os encargos trabalhistas, o FGTS dele não está pago. Alguém tem que pagar. Então, nesse momento, o juiz procura todo mundo. E o gestor, o responsável legal da empresa, vai ser acionado se a empresa não tiver recurso para isso. Então, quando você está nessa posição do gestor,
e muitos não têm essa consciência, você está sujeito a tudo isso, especialmente se você não fizer direitinho. Então, voltando à gestão do contrato. Vamos voltar à gestão do contrato. Por que que eu devo, professor, fiscalizar o meu prestador de serviço para saber se ele está pagando encargo trabalhista, se ele está pagando tributos, né? Porque isso pode vir parar em você. Isso pode vir parar direto em você, pessoa física. Não é nem a sua empresa. Se a empresa não tiver condição, vem direto em você. Bom, próximo tema. Depois da gente ter falado um pouco sobre a gestão de contratos e responsabilidade civil do gestor, vamos falar um pouquinho dos desafios do empreendedor, né, para poder operar, para poder ter uma atividade no Brasil. Ouso dizer que o Brasil, salvo algumas exceções que também conheço, né, é top 10 país do mundo mais burocrático. Mas assim, sem medo de errar muito. O que significa isso? Que o nosso custo Brasil envolve uma série de atividades burocráticas que não tem nada a ver com a operação da empresa. Só que ele precisa passar por isto, senão ele não consegue desenvolver a sua atividade. Explico. Para ele abrir uma empresa, começa que ele tem que fazer um negócio que chama contrato social, no caso de uma limitada. Né? Por que eu estou citando o exemplo da limitada? É o tipo societário mais comum. Existem MEIs que são um pouco mais simples, mas de qualquer forma ele tem que se inscrever como MEI. Existe uma burocracia para ele chegar a ser uma MEI. Né? Mas numa limitada, ele tem que escrever um contrato social. Esse contrato social ele tem que passar pelo registro de um negócio que chama junta comercial. Cada estado tem a sua junta comercial. Não é só isso. Esse contrato tem que estar escrito, esse contrato social tem que estar escrito de uma maneira tal que a junta comercial aceite fazer o registro. Ele tem que ter sócios nesse contrato social, ele tem que ter um certo capital social. Tem um monte de requisitos nesse contrato social. Existe também, inclusive, uma análise se o endereço que ele colocou de sede da empresa lá comporta a atividade que ele vai querer desenvolver. Né? Depois que ele registrou o contrato social, né? Depois que ele conseguiu registrar esse contrato social, tá? Ele vai ter que ter um CNPJ. Hoje, automatizou-se isso. Quando sai o contrato social, o CNPJ meio que vem a reboque. Tá? O CNPJ é o número de inscrição para pagamentos de impostos federais. Dependendo da empresa, ele precisa também ter essa inscrição estadual, se eu vou pagar impostos estaduais, como o ICMS, por exemplo. Se eu vou ser um contribuinte de ICMS, eu tenho que ter inscrição estadual, não basta ter o CNPJ só. E se eu sou um contribuinte municipal de ISS, por exemplo, eu tenho que ter inscrição municipal. Ó, 3 inscrições. Cumpri essas etapas anteriores, legal. Agora eu vou discutir aonde que eu vou colocar o meu escritório, a minha atividade. É uma indústria? É um comércio? Onde que eu vou colocar? Ah, tá, é um comércio. Então eu vou colocar a minha atividade na rua tal, né? Eu preciso fazer uma análise se aquele lugar permite que eu tenha o meu comércio. Então eu tenho que ir lá na prefeitura, ver se a lei de zoneamento permite. Legal. Permite? Bacana. Então eu vou alugar ou eu vou comprar o imóvel. Ou não, ou é um terreno, vou construir. E se eu for construir, eu tenho que conseguir todas as aprovações de construção, né? Tem que conseguir um habite-se no final. Tá? Bom, construindo ou não, no final você vai ter que ter um negócio que chama alvará de funcionamento da prefeitura, para poder ter o seu comércio lá aberto. Isto é geral. Você não pode ter atividade nenhuma, não deveria ter atividade nenhuma sem autorização da prefeitura. Tá? Além do alvará de funcionamento, existem prefeituras que exigem um negócio que chama auto de vistoria e segurança, que é algo que vem paralelo a outro documento, que é o certificado de corpo de bombeiros. Dependendo do tamanho do seu comércio, da sua atividade, você é dispensado de certidões ou de uma aprovação mais rigorosa. Se for um negocinho pequenininho, muito provavelmente você vai conseguir uma aprovação automática.
E muitas vezes você também é requerido obter aprovações de que você não vai fazer um incômodo ao ambiente externo, ou seja, emitir um atestado de incomodidade, dizendo que você não vai gerar barulho, que você não vai incomodar a vizinhança. Feito tudo isso, bombeiros, alvará de funcionamento, né? Tem mais um que eu não falei aqui, certificado de acessibilidade. Poxa, se você está num comércio, que para você chegar no seu comércio tem que subir escada, você não vai conseguir o alvará de funcionamento. Vai ter que provavelmente fazer uma rampinha para poder deficiente ter acesso também, né? Vamos lá, cheguei no final de tudo isso. Será que eu terminei? Depende. Você está perto de uma rodovia? Será que você não tem que pedir autorização para o Departamento de Estradas e Rodagens? Ah, eu estou perto de um aeroporto. Puxa, será que o lugar que eu estou ocupando não é muito alto? Eu não tenho que pedir autorização do órgão da ANAC? Né? Mas professor, na minha produção eu uso produtos especiais, controlados, né? Por exemplo, um negócio que é curiosíssimo, né? Uma vez que eu fui fazer auditoria de uma fábrica de chicletes, eles usam materiais ali que são usados para explosivos, plásticos. Eles têm que ter uma autorização para fazer chicletes do Ministério do Exército, da Polícia Federal. Percebam, senhores, todo este movimento, né? Todas essas etapas é o que o empreendedor tem que passar no Brasil. Entendo, é louvável que passe por isto. É louvável que se tenha um cuidado de que a atividade tenha que ser feita de maneira a não prejudicar a sociedade, a você poder ter produtos colocados no mercado de maneira adequada. Mas aí um apelo às autoridades públicas. Precisamos urgentemente simplificar esse processo todo. Bom, feito e falado tudo isso, passamos para o quiz dessa última aula. Espero que vocês tenham aproveitado e que que essas informações todas tenham agregado algum valor para vocês. Vamos para o quiz. O gestor do patrimônio imobiliário no Brasil deve estar atento a inúmeras questões que podem trazer riscos. Assinale qual afirmação não está correta e não deve ser adotada como prática para gestão imobiliária no Brasil. A. Fazer a gestão de contratos de maneira adequada, incluindo o recolhimento de tributos pelas partes contratantes. B. O processo de gestão de contratos não verifica o recolhimento de encargos trabalhistas e previdenciários atinentes à mão de obra empregada na execução de tais contratos, não devendo esse item ser auditado pelo gestor. C. A revisão e reajuste de valores deve ser aplicada conforme a lei ou dispositivos contratuais. D. A verificação da legislação pátria aplicável a questões trabalhistas, tributárias e ao objeto da contratação deve ser feita pelo gestor. Bom, a alternativa correta, que na verdade não está correta, é a alternativa B. É necessário sim haver uma fiscalização, né? Haver uma auditoria de questões trabalhistas do prestador de serviço terceirizado. Sob risco, né, desse gestor e da empresa contratante também ser responsabilizada por tais encargos e despesas trabalhistas. Vamos à próxima questão do quiz. Entre os principais aspectos da gestão de contratos de prestação de serviços para empresas, destaca-se a fiscalização do recolhimento de encargos trabalhistas, previdenciários, securitários e tributários pelos respectivos prestadores de serviço. B. Interferir na atividade dos empregados dos respectivos prestadores de serviço para retirar-lhes a autonomia de atuação. C. Não fiscalizar quaisquer atividades ou exigir quaisquer relatórios acerca da execução dos serviços prestados, pois no final dos contratos tudo se resolve naturalmente. Ou D. Sempre comunicar-se com os prestadores de serviços verbalmente, não deixando qualquer registro escrito ou em qualquer outro tipo de mídia. A alternativa correta é a alternativa A. Deve haver a fiscalização de recolhimentos de encargos trabalhistas, tributários, securitários. Caso contrário, como falado no quiz anterior, podem haver repercussões negativas tanto para a empresa quanto para o próprio gestor.
Vamos para o último quiz. No tocante à qualificação completa e correta das partes no preâmbulo de contratos e a verificação das informações ali constantes, é possível afirmar que a omissão de elementos essenciais da qualificação e identificação das partes e demais cláusulas e condições contratuais não tem o potencial de prejudicar o contrato ou acarretar problemas futuros. B. Qualquer pessoa que se declarar representante da parte e que assinar o contrato terá legitimidade e poderes para tanto, não sendo necessária qualquer verificação dos atos constitutivos ou procurações para corroborar tais poderes. Ou C. É importante atestar e verificar a legitimidade de representantes legais das pessoas jurídicas e idoneidade das partes, bem como se estão regularmente constituídas e inscritas nos órgãos públicos competentes. A alternativa correta é a C e ela é autoexplicativa. Com isso encerramos os quiz. Agradeço muito aos telespectadores. Ao fim dessa quinta aula, espero que, como objetivo final, vocês tenham tido uma visão um pouco melhor sobre a atividade imobiliária no Brasil e sobre a questão de contratos no Brasil. Espero que essas aulas possam servir de guia para conversas producentes com advogados, gestores, contratantes, contratados, né? E que vocês possam se posicionar de maneira construtiva nessas reuniões, nesses encontros e na assinatura de contratos. Agradeço muito, obrigado e até a próxima. Quer dar alguma sugestão de tema para os cursos do Saber Direito? Então mande um e-mail para a gente, saberdireito@stf.jus.br. Você também pode estudar pela internet. Acesse o nosso site radioetvjustiça.jus.br. Ou pode rever as aulas no canal do YouTube, @Rádio e TV Justiça.